Fala, senhoras e senhores vestibulandos, estudantes, concurseiros, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui nesse vídeo para falar um pouco do vestibular da UFSC que ocorreu no final de semana passado, ou seja, dia 6 e 7, e eu tô gravando esse vídeo provavelmente postando no dia 8, então tô falando um dia depois, né? E bom, vou falar então dos parâmetros geral, para quem não sabe, é 2 dias de prova, e daí a gente tem tudo, tem discursiva, tem redação, e aí é tudo somatória, matemática, física, química, biologia, blá, 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 e assim nós vamos. E eu vou separei aqui em tópico aqui, ó, no papelzinho para não esquecer, e a gente vai falar mais ou menos. Ó, lembrando, muitas vezes eu vou fazer umas comparações em relação a anos anteriores de modo geral e em relação específica ao ano passado. Só para vocês saberem e tal, para não ficarem perdidos na hora que eu estiver fazendo e tal, a explicação do porquê eu achei tal coisa, tá? Mas fechou, vamos lá, começando pela parte das discursivas, pô. A parte discursiva foi o principal diferencial em relação ao ano passado, porque ano passado teve duas questões em especial discursivas bem difíceis, que foi uma, quer dizer, de radiação de corpo negro, que pegou todo mundo desprevenido, e outra que era bem complicada, que era de deriva gênica, que você precisava ter esse termo na resposta, deriva gênica, isso era o mais difícil. Então, em relação ao ano passado, as discursivas estavam bem tranquilas, mas se a gente pegar em parâmetro geral, estavam mais ou menos no padrãozinho, assim, talvez um pouquinho mais fácil, mais ou menos, ou bem na média. Então, as discursivas estavam tranquilas. A redação, agora falando, tava, cara, um tema fácil, o gênero que cai todo ano, né, desde 2022, se eu não me engano, então foi manifesto, crônica ou carta, então se você dominasse as características de cada um desses três gêneros, tu conseguiria fazer bem de boa, até porque o tema da redação era muito fácil, que era sobre desigualdades sociais. E, pô, um tema bem abrangente, com muito, muito repertório, e tu ainda poderia usar os livros, né, do próprio. Os livros não, né? As leituras obrigatórias do vestibular como repertório, que foi que eu fiz, inclusive, porque um dos textos motivadores incentivava você a fazer isso. Então, foi sim bem tranquilo o tema da redação, para mim, pelo menos, em relação aos outros anos. Não foi nada tipo a arquitetura hostil, cinema no Brasil. Então, foi fácil. Agora, falando sobre as matérias em si, e eu vou na ordem do que elas ocorreram, né? Então, vamos falar primeiro de português e também das questões de literatura sobre as obras específicas. Bom, português eu achei que estava bem no padrão, né? Tinha bastante interpretação, junto com bastante gramática, né? Que basicamente a prova da UFSC é isso. Como é somatório, ele pode botar tanto proposições de interpretação em referente ao texto, quanto sobre gramática em referente a um trecho de um texto. Então, tá padrão português, pelo menos as de gramática. Agora, de linguagens, eu tenho uma crítica a fazer à UFSC em geral, porque a UFSC ela não sabe explorar, sabe, o aluno que leu todas as obras. Pô, cada obra era 200 páginas, e tinha obra que era difícil pra caralho pra achar. Pô, outro lado da bola, uma obra de gibi, tá ligado? Que, porra, se eu não me engano, era, sei lá, 100 pila na Amazon, e demorava pra caramba pra chegar. Outra também, que era uma obra de um autora de Floripa, do Salim Miguel Porto, não achava em nenhum lugar essa obra. Então, pô, o cara que pegou, comprou e leu mesmo, não sei se ele foi valorizado como ele tinha que ser, tá entendendo? Pô, Memórias Póstumas de Brás Cubas, achei que podia ter explorado muito mais. Enfim, eu acho que falta, sabe, profundidade de cobrar sobre a obra. Não tô falando que as questões eram ruins, não, eram boas. Mas precisava ler mesmo as obras pra fazer as questões? Não precisava, tá ligado? E aí o cara que leu tá com aquele emojizinho de palhaço, tá ligado? Então essa fica a minha crítica. Em inglês, eu achei que eles deram uma dificultada, já tô passando pra outra. Deram uma dificultada porque pela primeira vez, eu acho, se eu não me engano, caiu uma questão de gramática da língua inglesa na prova da UFSC, que isso é bem raro. Se eu não me engano, isso nunca tinha acontecido antes. Tudo bem que não era a gramática, mas, né, passou a cobrar. Então já indica que teve sim um aumento na dificuldade, pelo menos em inglês. E bastante texto. Textos bem extensos, tá? Com uns significados bem chatinhos mesmo. Então achei que eles deram uma pesada a mais à mão em inglês. Em compensação, matemática facilitaram. Por quê? Para quem não sabe, matemática e física na prova da UFSC, no vestibular da UFSC, eram tipo top
como é que é? Top matérias mais difíceis, disparado. E parece que esse ano eles pegaram essas duas top matérias mais difíceis, consideradas impossíveis para os candidatos, e falaram, tá, vamos abaixar um pouquinho, mas daí a gente tem que pesar em outros. O que, que a gente pesa? Eles pesaram em inglês e humanas, mas daí, será que vai ser a mesma proporção? Não sei, vamos ver agora na nota de corte. Mas enfim, que matemática tava assim bem difícil não, tava assim, não é que tava fácil, mas tava facilitada, não tava na mesma linha dos outros anos, tá ligado? Tinha questões fáceis? Tinha, bem fáceis. Esse é o ponto, muito fáceis. Só que tinha questões difíceis também, bem difíceis, de geometria analítica, polinômio, geometria plana com rotação em gráfico, então tava difícil. Quer dizer, tinha questões difíceis, mas tinha questões muito fáceis também, né? Então eles tentaram. Vamos ver. Mas boa prova em geral. Biologia, cara, biologia, na minha opinião, tava bem pesada, tá? Principalmente em conceitos, em questão de aprofundamento. Caralho, falei tudo errado. Em questão de aprofundamento mesmo. Tipo assim, eles cobraram um pouco sobre membrana plasmática, difusão passiva, essas coisas, mas não era qualquer coisa, tá ligado? Tava muito bem contextualizada. E se o cara se assustasse com o contexto, pô, ele se perdia na questão. Tirando que, pô, caiu o sistema nervoso, o tecido nervoso tava pegado. Tinha umas questões mais fáceis, né? Como sempre. Mas as difíceis, eu achei que, pô, o cara tinha que ter uma base muito boa mesmo, para conseguir desenrolar bem. Não tava fácil, nem ferrando. Só uma coisa, não vi nenhuma questão de zoologia na UFSC. Porra, que porra é essa? Diferente. Normalmente a UFSC é conhecida por ter uma zoologia muito pesada e cair muito, e esse ano não teve, né? Uma novidade aí, mas eles não deixaram a desejar nem um pouco, tá? Prova muito boa de biologia. Agora falando de humanas eu falei que eles deram uma dificultada para compensar física e matemática e realmente tá mais difícil. História tinha uns conteúdos bem específicos e umas pegadinhas de safado em relação. Teve questão, pô, de. Como é que é? Da Rússia, da Alemanha, teve questão sobre Israel e Irã, teve questão, várias questões de geografia também, bastante demografia e climatologia. As questões de filosofia eram das obras. Achei as questões das obras muito boas e fiquei surpreso porque teve duas questões sobre o Hobbes, né? Sobre a obra que foi cobrada do Hobbes. E normalmente era uma questão de cada obra, mas não. Teve duas questões de uma obra que é do Hobbes e outra do Príncipe, né? Do Nicolau Maquiavel. Então achei legal porque, que nem eu falei, valoriza quem estudou as obras ou quem chegou até a ler. Eu, por exemplo, comprei não apenas para o vestibular, eu também queria ler, mas eu comprei ambas as obras, li os capítulos pedidos, estudei bem e tal, e eu achei que eu me senti valorizado por conta disso, entendeu? Então isso é muito positivo. Além disso não. Na real, eu viajei. Humanos foi isso. Deram uma dificultada, senti uma dificuldadezinha, principalmente em história, pelas especificidades dos contextos que eles cobraram, e também, principalmente, pela questão de atualidades, que foi a de Israel e Irã, que eu achei que foi uma das mais difíceis de humanas. Agora, partindo para física, como eu falei, deram uma facilitada. Ainda tinha questões difíceis, por exemplo, tinha uma questão de efeito fotoelétrico, né, que não é algo nem um pouco fácil. Tinha bastante questão de força, análise vetorial de força, tinha questão de circuito, tinha questão de energia mecânica e tal. Mas, que nem eu falei, tinha questões sim difíceis, né? No padrão, tinha questões médias também, mas as que eram fáceis eram ridículas de fáceis. Então, isso garante, sabe? Não é que nem outras provas da UFSC, que, porra, toda questão que você pega, por mais que tenha algumas proporções fáceis, a questão em si não é fácil, entendeu? Esse é o ponto. Nesse ano teve uma questão que todas as proposições eram fáceis, ou no máximo médias, tá entendendo? Mas, de qualquer forma, vamos ver se eles vão compensar, né? Que nem eu falei, humanas estavam bem difícil, e se física tivesse na mesma dificuldade, a prova seria muito mais pesada em relação a, tipo, pô, tanto humanas quanto física tava difícil, né? Então, enfim.
Agora, para finalizar a última matéria, o que eu achei de química? Pô, química eu achei que estava no padrão dos últimos anos, em questão de nível de conteúdo que estava sendo cobrado, mas os caras deram uma chatice em questão de contextualização, sabe? De interpretação sobre o que o cara estava falando, etc. E o que eu achei estranho de química, na verdade, é que não caiu quase nada de química orgânica. E, pô, a UFSC, porra, adora química orgânica pra cobrar. Tipo, se a gente for ver os outros anos, era só química orgânica, basicamente, algumas provas. E esse ano não, foi bem diferente. Mas teve muita questão de modelo atômico, umas duas, eu acho. Mas uma crítica à química é que teve duas proposições literalmente iguais, que basicamente estavam erradas, porque falava que um catalisador era consumido. E eram duas proposições em questões diferentes. Então, pô, faltou um pouquinho de criatividade. Eu acho que não teve uma comunicação entre os professores que fizeram as questões, mas enfim, ainda acho que foi uma boa prova, de modo geral. Como eu falei, eu acho que a prova como um todo está no nível de padrão em relação aos outros anos, mas mais fácil que a do ano passado, se a gente for comparar, muito por conta das matérias também, matemática e física no passado estava mais difícil, e discursivas principalmente. Mas, de uma forma geral mesmo, se a gente for pegar todas as provas e fazer uma média de dificuldade, eu acho que essa prova desse ano tá nessa média. Mas e você aí, me conta como é que você tá se sentindo aí em relação a essa prova? Me fala seus desabafos e suas opiniões, como é que você foi, alguma experiência em específico do fiscal, enfim. Agora vamos lá, esperar os resultados, ver as discursivas, ver a redação, a nota e esperar a desgraça do listão. Mas isso aí, fechou? Espero seu like, sua inscrição se você curtiu. E é nóis. Ah, um anúncio importante, como eu falei no vídeo passado que eu postei. Tô começando a dar aulas particulares. Se você tem interesse, acessa o link aí, o primeiro link da descrição para falar comigo. Se você precisa de ajuda em qualquer coisa, método de organização de estudo, e matérias daí, matemática, física, química, biologia. Não, sim. História, linguagens e filosofia. Isso aí. Redação também. Fechou, rapaziada? É isso. Obrigado. Um beijo. Tudo de bom pra vocês.